Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Aníbal Albuquerque, do podcast do Entre Nós. E o nosso episódio número 4 hoje do Conversando sobre Mediunidade tem como título Como Ser um Bom Médium. Espero que você aproveite. E o nosso trecho inicial vem novamente de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na introdução. Nos fala ele: falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Claro, Kardec aqui está fazendo referência a uma prática muito comum à sua época, as mesas girantes, depois chamada de mesas falantes, e a psicografia. Claro que hoje ainda encontramos psicografia, mas também é muito comum a psicofonia, é muito comum a vidência, a audiência e outros tipos de fenômenos mediúnicos. Então, na época de Kardec, no nosso comentário, era a forma mais comum de intercâmbio espiritual eram as mesas girantes e depois a psicografia. A primeira forma deixou de existir, enquanto a segunda ainda existe, e também outros tipos de mediunidade são muito comuns, né? Como nós já falamos, a psicofonia, a vidência, a audiência, a pintura, o desdobramento. Embora o desdobramento é muito mais anímico ou medianímico do que mediúnico. Mas o que pretendemos falar nesse episódio hoje é sobre o que Kardec quis transmitir em seus ensinamentos. Ele quis falar que o bom médium não é aquele que se senta à mesa e dá uma comunicação uma atrás da outra sem intervalo, que não quer parar, que não sabe parar, que faz tudo o que o espírito deseja, como gritar, esmurrar, dizer palavrões, o que não consegue ter controle e tem dificuldade para terminar a comunicação. Isso não é um bom médium. O bom médium, na verdade, é aquele que consegue manter o controle e o domínio de si, sem permitir o domínio do comunicante. O médium educado é um porto seguro, é o bálsamo que o espírito sofredor necessita. E para os espíritos raivosos, malignos e vingativos, o médium educado é aquele que consegue manter a calma, a harmonia, sem perder o controle e sem ser influenciado pelo irmão em desarmonia. O médium educado transmite e contagia o seu próximo com amor, com alegria, com a sua paz interior, e que se exterioriza transformando ódio em calma, desarmonia em harmonia, entorpecendo com seus bons fluidos que jorram de si e dos amigos espirituais para o comunicante. E aí fica aquela pergunta, né? Como se tornar um bom médium? Essa é uma pergunta que devemos pensar, refletir, estudar, ler, ponderar para colocar em prática. No curso de educação mediúnica, buscamos preparar o médium com a teoria baseada nas obras de Kardec. Utilizamos também, no caso do Grupo Espírita Paulo Estevão, o GEP, em Fortaleza, o livro Mediunidade, o livro da coleção da Terezinha Oliveira, é o livro número 2 da coleção de estudos e cursos da Terezinha Oliveira, lá do Centro Espírita Allan Kardec, do SEAC, lá de Campinas, que nos orienta para a boa prática mediúnica por meio da reforma íntima, do autoconhecimento, da autopercepção e do autocontrole, desvencilhando-se do medo e interrupção do envolvimento mediúnico quando esse toma uma direção inapropriada. Eu acho muito legal que a Terezinha Oliveira, nesse seu curso, ela procura trabalhar muito o autocontrole do médium, que ela faz com que ele tenha um maior autocontrole para que assim se torne um melhor instrumento na prática mediúnica. Por exemplo, outro material que nós usamos no curso, o livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Ele orienta um médium ostensivo entre uma comunicação e outra
ele deverá atuar como médium de apoio, e assim poderá ouvir o diálogo do dialogador, auxiliando no apoio, poderá, doando-se, aprendendo com a dor do próximo, e ao mesmo tempo desvencilhando-se das energias do comunicante anterior e se preparando para a próxima comunicação que virá, evitando assim uma comunicação após a outra. E desta forma, ele evita que as energias do comunicante anterior interfiram na próxima comunicação, semelhante ao que ocorre quando desejamos mudar de uma estação de rádio para outra. Há um trecho em que apresentará interferência de sons entre as duas rádios, apresentando as duas programações. E aí a gente não entende nenhuma coisa nem uma outra. Isso se dá também com a mistura de energias. Então, o médium deve conscientizar-se da necessidade de educar-se e desenvolver-se mediunicamente. O convite de hoje é exercitar, entre uma comunicação e outra, o trabalho como médium de apoio, auxiliando o doutrinador nas vibrações esclarecedoras e reparadoras e aprendendo com a dor do próximo. Desejo a você muita paz, muita luz e que assim seja. Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com quem mais precisa, assista aos outros episódios que já publicamos no nosso podcast, no Spotify. Ficarei muito feliz se você puder nos falar como está recebendo esse material, como você tem visto, se você gosta, se não gosta, do que podemos melhorar, se você tem alguma pergunta, se você tem buscado compartilhar com outras pessoas, se tem sido útil. Desejo novamente muita paz e muita luz e fica com Deus, que assim seja.